Iniciaremos pela guia Verusca, na qual iremos fazer a apuração de verbas rescisórias, multas e indenização por danos morais. A gente já tem aqui a relação das parcelas a serem apuradas, sendo que as verbas rescisórias nós devemos apurar de acordo com o último salário da reclamante. Então, se nós voltarmos aqui aos dados, nós vamos visualizar o quê? Que em maio de 2010, ela teve um reajuste e o salário da reclamante passou a ser de R$ 1.200. O que nós vamos fazer é colocar o valor aqui como base de cálculo e trazer essas informações de base de cálculo até o aviso prévio indenizado. Para facilitar o seu entendimento, eu deixei aqui na coluna do meio exatamente o que nós vamos fazer. Ou seja, para apurar os 5 dias, você já está cansado de saber que você deve selecionar a célula, pegar a base de cálculo, dividir ela por 30 e fazer vezes a quantidade de dias, que nesse caso são 5. Aí está. Para apurar o 13º salário de 2010 em 5 dozeavos, não há dificuldades, você também já sabe, seleciona a célula, B, base de cálculo, divide por 12, para achar o que? 1 dozeavos vezes a quantidade de meses, que são 5. Aí está. Para apurarmos as férias vencidas 2007, 2008 mais 1/3 e em dobro, é muito simples, você vai selecionar a célula, colocar igual a base de cálculo mais a base de cálculo novamente, e agora nós vamos dividir ela por 3 para achar 1/3 e depois nós vamos multiplicar por 2. Aí está. Igual procedimento nós iremos fazer com as férias vencidas 2008, 2009 mais 1/3 em dobro, ou seja, seleciona a célula, base de cálculo, mais base de cálculo, divide por 3, vezes 2. Nesse caso, você poderia até mesmo puxar a formatação da célula de cima, que daria certo. E eu vou exemplificar para você. Você poderia tanto fazer o Ctrl+C, Ctrl+V na fórmula, ou simplesmente trazer a formatação. Eu quero fazer uma observação com você sobre esse Ctrl+C, Ctrl+V. Nós só vamos poder fazer esse Ctrl+C, Ctrl+V quando a base de cálculo for a mesma. Se você olhar aqui, férias vencidas 2007, 2008 mais 1/3 em dobro, a base de cálculo é 1.200. E isso também vai ocorrer com as férias vencidas 2008, 2009 mais 1/3 em dobro. Vamos apurar agora as férias vencidas 2009 e 2010 mais 1/3, todavia na modalidade simples. Se você olhar a formatação da célula anterior, vai perceber que a única coisa que muda é a multiplicação por 2. Então, o que eu posso fazer, Rodrigo? Ora, você já é quase um expert no Excel. Vamos puxar a formatação e simplesmente vamos suprimir a multiplicação por 2. É exatamente isso. Então vamos lá. Trouxe a formatação, cliquei 2 vezes, apareceu a formatação para mim. O que eu vou fazer? Vou tirar simplesmente a multiplicação por 2, porque se trata de férias simples. Aí está. Vamos apurar na sequência 4 dozeavos de férias proporcionais mais 1/3. Visualize a formatação anterior. Eu posso aproveitar a fórmula? Claro que sim. A única coisa que eu vou acrescentar é a divisão por 12 e a multiplicação por 4. Então vamos lá. Clico 2 vezes, divido por 12 e multiplico por 4. Aí está. Vamos apurar a multa do artigo 467 da CLT e o primeiro passo é diagnosticar a base de cálculo. Na descrição dos dados, nós já descrevemos as verbas que irão compor a base de cálculo e elas são exatamente essas que estão destacadas em verde para você. Como isso é feito, Rodrigo? Ora, simples, você vai selecionar a célula, não precisa colocar igual, vamos em autossoma e vamos selecionar os valores, porque lembra que a multa do artigo 467 é 50% do valor das verbas rescisórias? Aí está, selecionei as verbas, coloco Enter e eu tenho a base de cálculo. Para eu encontrar o valor da multa,
Eu seleciono a célula da coluna D, correspondente à multa do artigo 467 da CLT, coloco o igual, seleciono a base de cálculo e vou multiplicar por 50%. Nesse caso, lembre-se de inserir o sinal de porcentagem. Aí está. A multa do artigo 477 da CLT, você já conhece, nós já tratamos, é o valor de um salário base da reclamante. Para fazer isso, você seleciona a célula e basta escolher aqui na base de cálculo um dos valores que representa o salário base. Aí está. E para trazer ele para a última coluna, você seleciona a célula igual e traz essa informação. Não é demais lembrar que todo esse procedimento passará a ser automatizado. Ou seja, aqui você faz mais que um curso de cálculo trabalhista. Você entende o funcionamento, a criação, a montagem, os sistemas das planilhas. Porque assim você conseguirá diagnosticar erros, conseguirá visualizar e ser capaz de fazer qualquer cálculo, independente do tipo ou a modalidade da sentença. E é esse o nosso objetivo, é esse o nosso propósito. Não basta nós inserirmos os valores e obter o resultado. Eu quero que você compreenda toda a dinâmica da inserção, dos cálculos, para que você seja capaz de fazer liquidações que reúnam os conhecimentos e as competências para ser nomeado perito na Justiça do Trabalho e realize liquidações exatas, com um método correto e eficiente. É esse o nosso propósito, é esse o nosso objetivo. E para finalizar a planilha número 1, nós temos a indenização por danos morais. Nesse caso é muito simples, basta nós irmos aos dados da sentença e você vai encontrar que foi deferida a indenização por danos morais e o valor é de R$5.000. Aí você me pergunta, Rodrigo, não vamos corrigir? Sim, iremos, mas aqui nós vamos colocar tão somente o valor, para posteriormente fazer as correções não só da indenização por danos morais, como de todas as demais verbas que foram inseridas nessa planilha. E com isso nós concluímos a apuração da planilha número 1, que é a apuração das parcelas rescisórias, multas e indenização por danos morais.